Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, né? Tentando aí ver mais um vídeo referente tentar dar uma continuidade ao vídeo passado em relação a um tema muito importante, que é a questão da depressão, onde eu coloquei um pouco do meu relato pessoal, né? Por que eu achei por bem fazer a segunda parte da depressão, que é considerado o mal do século? Porque naquele vídeo eu abordei algumas principais causas, né? Eu fiz um paralelo da causa espiritual com uma abordagem de um trecho bíblico e coloquei também uma conduta inapropriada de se abordar o deprimido, uma forma inapropriada de se abordar o deprimido, alegando ausência de qualquer contato dele ou proximidade com Deus. Atrelar esse assunto de depressão, atrelar esse assunto com espiritualidade. Nunca dá certo com o deprimido. Resolvi também fazer uma espécie de esclarecimento em relação a esse último tópico que eu tratei no vídeo passado. Muitas pessoas podem achar que tomarem isso como pessoal e ficarem ofendidas por terem aconselhado deprimidos com a melhor das intenções. Gente, olha só, o que eu quis dizer no tópico que não se deve misturar causas espirituais. A depressão foi um ponto específico que eu toquei. Eu até abri como uma das causas da depressão, problema espiritual. É só você pegar o vídeo passado. Então é claro que determinadas depressões podem ter causas espirituais, mas não é essa a questão. A questão é como a pessoa aborda isso com uma pessoa deprimida. É lógico que eu sei que tem amigos que fazem isso com a melhor das intenções. Mas por isso que eu gravei o vídeo. Foi no sentido não de criticar essas pessoas. Foi no sentido de orientar melhor o tipo de abordagem. Uma coisa é você chegar para a pessoa que é do seu convívio, que você conhece já há algum tempo ou já tem uma intimidade maior com a pessoa, e falar com ela: você aceita que eu faça uma oração para você, ou que a gente faça uma corrente de orações para você? Como a depressão tem um viés espiritual, é sempre bom você conhecendo a pessoa, você sabendo da intenção que a pessoa te quer bem, é uma pessoa amiga. Qual o problema? Não tem problema nenhum. A pessoa pode até fazer o convite, né, para a pessoa deprimida ir para a igreja, para receber a oração. Só que o deprimido dificilmente vai, porque ele está em casa, ele não sai de casa. É muito mais fácil a pessoa ir lá, fazer a oração lá.
Então, gente, são duas coisas completamente diferentes. Esse tipo de abordagem sempre é salutar, é saudável. Por quê? Porque vai ajudar a pessoa no âmbito espiritual. O que eu critiquei foram aquelas abordagens inconvenientes, aquelas abordagens que a pessoa fala num tom, de uma forma que dá a entender que a pessoa está separada de Deus, ou que Deus está separada dela. Por exemplo, uma coisa é você falar, aceita a oração, vamos orar juntos, eu quero o teu bem, posso ir na tua casa? Primeiro caso. Segundo caso é a pessoa chegar e falar, isso que você tem não é de Deus não. De jeito nenhum. Quem tem Deus no coração, não tem isso daí não, hein? Pode procurar aí um descarrego, pode procurar aí qualquer coisa aí, um sal grosso aí para tirar de você aí, porque você tá carregado. Aí as pessoas falam, mas quem vai ter cara de pau de chegar, igual falaram para mim, depois do vídeo, dizer o seguinte, Fabiano, mas quem tem cara de pau de chegar e fazer esse tipo de abordagem? Gente, quem tem cara de pau, gente, o que mais tem nesse mundo é gente sem noção. É gente sem senso. Porque as pessoas, vocês mesmos podem ter ideia disso. Nós vivemos hoje numa sociedade em que as pessoas estão vivendo na mais completa inversão de valores. Isso não é segredo para ninguém. Basta ver os ídolos de hoje, dessa garotada, dessa rapaziadinha de hoje aí. Olha os ídolos deles. Entendeu? Ver isso na arte. Dia desses eu estava com a minha filha, eu não conseguia simplesmente sintonizar na televisão alguma coisa plausível para ela assistir que não tivesse. Era 8 horas da noite, 8 horas. E todo canal que entrava tinha conotação sexual no assunto. Eu não consegui. Chegou a um ponto de eu falar para ela, minha filha, aí a gente coloca aqueles canais de desenho, né? Eu falo, minha filha, fica no Bob Esponja aí, que é a melhor coisa que você faz. Em outra ocasião, eu estava com a minha esposa no meu carro e tentando colocar uma música relaxante, porque era um final de trabalho, um trabalho estressante. Eu trabalho com a minha esposa, eu estava voltando para casa, tentando colocar uma música relaxante e simplesmente a gente não consegue mais hoje em dia. O que se tem hoje, gente? São verdadeiros barulhos. Você lembra do segundo vídeo que eu falei da diferença de música para barulho? Hoje em dia, o que se vende mais, gente? O que faz sucesso hoje em dia na música? É música de verdade ou é barulho? É barulho, gente. Hoje em dia, um jovem que pinta um cabelo diferente, deixa crescer, pinta o cabelo, faz uma dancinha estranha, canta mais estranha ainda, parece uma lacraia, coloca no TikTok, tá arriscado aquilo ali virar um mega sucesso, entendeu? Estourar de uma forma que ele vai parar em tudo quanto é programa que você pode imaginar aí, nacionais, de grande visibilidade, e a pessoa se transformar da noite para o dia numa grande celebridade. Não é raro
acontecer isso. A pessoa ontem andava de ônibus, depois fez um negócio estapafúrdio, uma coisa totalmente estranha, e virou uma celebridade, e passa tem pouquíssimo tempo, e a pessoa já está andando com o quê? Com seu jatinho, ostentando cordão da grossura de 2 dedos no pescoço, diamante cravejados, não sei mais aonde colocar, de tanto que eles expõem isso. E músicos verdadeiros, músicos talentosíssimos, hoje em dia estão aonde? Cantando em churrascaria, cantando em bares, em botecos. Não que isso seja uma desonra, qualquer trabalho é digno, mas eu falo isso por causa do talento deles. Eles poderiam estar em um lugar muito melhor que prestigiasse o talento deles. E a gente não vê isso. A gente não consegue sequer parar num sinal de trânsito, porque logo, na maioria das vezes, pareia um carro do seu lado tocando uma música tão alta que tem no seu conteúdo, na grande maioria das vezes, depravação, vinculação sexual e pornografia. Fica até difícil criar filho hoje em dia. Quem tem filho e filhos, na fase que eu tenho agora de 6, 7 anos, se preocupa muito com esse mundo de mediocridades que se tem valor no mundo de hoje. Um pouco me estender sobre isso, foi mais um desabafo. Eu vou falar sobre uma outra forma de abordagem que não se deve fazer para um deprimido. É a abordagem, como eu vou dizer, de coisas óbvias. O deprimido, a pessoa que está numa depressão profunda, ela sequer consegue ir ao banheiro. Muitas vezes não toma banho, porque nem força tem para isso. De repente, chega uma pessoa, liga para você e faz o seguinte: fulano, para de bobagem, para de pensar besteira, vamos dar um corridão na beira-rio, vamos dar um corridão em volta do campo, da quadra, vamos fazer um pedal de trilha, vamos fazer uma trilha não sei aonde. Gente, a pessoa não está conseguindo ir no banheiro. A pessoa vai ter disposição para fazer essas coisas, gente. Olha a inconveniência da pessoa. E tem gente que fala que não tem gente. Tem gente que falaram que isso é infactível. Dificilmente vai ter pessoas com cara de pau para fazer isso. O que mais tem é gente sem noção para fazer isso. Outra abordagem que não se deve fazer para um deprimido: comparações do problema dele com problemas de outras pessoas. Normalmente, se compara um problema muito mais sério, compara o problema dele com uma tragédia, uma desgraça muito grande que aconteceu na vida de uma outra pessoa, na tentativa de deixar o deprimido. Tem gente que faz isso com boas intenções, tá? Mas tem gente que faz isso também para prejudicar. Na tentativa de deixar o deprimido culpado de ele estar naquela situação. Por exemplo, fulano, como é que você pode estar com esse tipo de bobeira,
de depressão, você não viu falar na fulana de tal, que há 2 semanas atrás perdeu o pai e a mãe num acidente de carro e perdeu as 2 pernas? E hoje em dia ela já está combinando de fazer uma viagem, com não sei aonde, para ir para o outro lado do mundo. Um exemplo, normalmente a pessoa fala assim, um exemplo de superação. Cita outras pessoas, fulana de tal perdeu o marido, perdeu a família inteira e está em pé e está trabalhando, está levando sua vida. Dá vontade de fazer o seguinte, aquela velha trocadilho. E o Kiko? O Kiko tem com isso? Gente, as pessoas são diferentes. Cada um é de um jeito. Não se deve comparar uma tragédia, entendeu? Para reconfortar um deprimido. Para dizer que o que ele tem não é nem perto daquilo que a outra pessoa está passando. Porque as pessoas são diferentes. Os problemas são diferentes. Os contextos são diferentes. O que é um cisco para um é uma verdadeira rocha para outras. O que é um degrau para algumas pessoas é uma barreira para outras. As pessoas não podem ser comparadas nas suas patologias. Se você ficar comparando no intuito de ajudar um deprimido, citando outras tragédias, para que ele se sinta melhor ou se sinta culpado e com isso ganhe mais força, você está redondamente enganado, você está atrapalhando. Não é assim que funciona o mecanismo de como o deprimido encara as situações. Não é porque o Beltrano está passando por um problema muito maior do que eu tenho necessariamente que simplesmente apertar um botão e desaparecer e fazer desaparecer a minha depressão. É simples assim. Ele aconteceu, superou, graças a Deus, honra para ele. Eu não consigo. Ele conseguiu, graças a Deus, honra para ele. Eu não consegui. Embora seja um problema menor, mas eu não consigo. Estou atravessando o problema e estou tratando. Entrando entre as causas de depressão, ficou faltando também, eu falei da orgânica, eu falei da traumática e eu falei da espiritual, mas ficou faltando a principal. Por isso que é um dos motivos de eu ter gravado esse vídeo, que são as causas neurológicas, que é a mais clássica, é a principal. São os males da mente, as perturbações da mente. O que normalmente a maioria das depressões tem por essa causa? O que acontece? Dentro o cérebro da gente, o tecido, as células nervosas, chamadas de neurônios, é como se fosse imagina uma teia, um emaranhado de teias. Ali passa correntes elétricas, impulsos elétricos, que dão ensejo ao pensamento. Num segmento de uma dessas, vamos dizer, teias, tem ali um neurônio com uma antena vamos chamar essa antena de transmissores, neurotransmissores, tá? Então, um neurônio está perto do outro. Vamos supor, cada punho meu é um neurônio.
ele está quase encontrando com o outro. E nesse vão aqui passa corrente elétrica, entenderam? Normalmente induzidas por neurotransmissores, com essas anteninhas. Quando há um problema de transmissão dessa corrente, na passagem dessa corrente, o que acontece? Acontece uma anomalia que o cérebro deveria funcionar uma função e passa a funcionar diferente ou de forma deficiente. Cada neurotransmissor, para facilitar o entendimento, cada corrente elétrica daquele que percorre entre um e outro, a gente dá um nome para cada um deles, de alguns se chamam serotonina, outros neurônios a endorfina e tem também a dopamina. Todos esses trabalham para você ficar num estado relaxado, num estado de bem-estar. A serotonina deixa você tranquilo, deixa você desarmado, sem a sensação de que algo ruim vai acontecer, que normalmente a depressão dá essa impressão. Se está faltando serotonina, está faltando esse neurotransmissor no seu cérebro, provavelmente você vai estar sentindo essa impressão de que vai acontecer alguma coisa ruim com você ou com alguma pessoa de sua família. Nesse contexto, você também tem uma sensação de ficar prostrado, de não ter força, não ter ânimo, não ter vontade de fazer as coisas. Nesse contexto, o que está sendo deficitário, o que está sendo deficiente, é a produção de dopamina e a produção de endorfina, que são normalmente os neurotransmissores responsáveis para você ter estímulo para fazer as coisas, ânimo para fazer as coisas. Quando você nasce e tem esse tipo de problema de deficiência, de produção de geração desses neurotransmissores, você normalmente tem que captar isso de outra forma, através de um tratamento. Pode ser medicamentoso, para fomentar, para aumentar a produção de serotonina que está carente no seu cérebro. Esse é uma forma de tratamento. O exercício físico. O exercício físico, ele vai proporcionar um aumento na produção da endorfina e da dopamina. O que acontece? Normalmente, quando se faz isso logo assim, de manhã cedo, o seu cérebro, o seu corpo, ele fica mais sujeito, ele fica mais propício a ter um impulso de querer fazer as coisas, de ter vontade de fazer as coisas. Parece que o dia fica melhor. Por isso que muita gente malha de manhã, porque fala que o dia corre mais leve. Normalmente é por causa do efeito dessas duas substâncias, a dopamina junto com a endorfina. Então faz parte do tratamento, junto com o tratamento medicamentoso, no caso de falta de algum neurotransmissor, o exercício físico e o que eu falei no vídeo passado, é exposição à luz do sol. Por quê? Porque o sol, gente, tem uma função primordial de aumentar a vitamina D no nosso organismo. Essa vitamina, se ela está lá embaixo, no pé, muito provavelmente vai alterar o seu estado de humor. Você vai ficar
mais deprimido. Contribui para você ficar deprimido se você está com a vitamina D em baixa. Então você tem que tomar sol. É importante que se faça isso. Muita gente não toma sol, simplesmente fica trancado dentro de casa ou dentro do trabalho. Mas é importante pelo menos de 15 a 20 minutos por dia, você ficar exposto à luz do sol no horário mais propício. Com isso tudo, eu fecho esse vídeo atendendo aquilo que me propus a fazer, que é abordar as formas inconvenientes que as pessoas fazem com o deprimido e que deixa o deprimido em uma situação pior. Me expliquei aqui que não foi a minha intenção de falar para as pessoas que agem no sentido de oferecer ajuda espiritual ao deprimido conhecido, amigo ou familiar. Não foi essa o direcionamento conforme eu expliquei. E falei também dos principais neurotransmissores responsáveis para você ter uma vida mais próxima do normal. Eu devo também esclarecer que a depressão, quanto mais cedo você descobre, mais fácil de tratar. A terapia também é fundamental, porque ela organiza as ideias dentro da sua cabeça. Porque o deprimido, ele começa a ter uma visão distorcida da realidade por causa da vibração negativa que eu falei no vídeo passado. Ele entra numa espiral de ideias negativas. A terapia organiza isso tudo de uma forma positiva. Por isso que é importante também, junto com o tratamento psiquiátrico, o tratamento espiritual e o tratamento terapêutico. Algumas depressões, que é a minha, quando vem desde da fase de criança, da infância, ela já está encrostada, ela já está arraigada na sua personalidade. É o que se chama de depressão refratária, ou seja, ela é resistente ao tratamento medicamentoso. Eu tenho o diagnóstico de 2 psiquiatras que atestam que muito provavelmente eu vou levar isso até a minha morte. Mas eu acho que para Deus nada é impossível. Eu confio firmemente que Deus vai me libertar, ainda que a medicina ache que provavelmente não tem cura, só tem controle. Confio nisso e tenho fé de que eu vou superar, já estou superando e vou ter uma vida normal. Deus vai me libertar desse mal. É o que eu desejo para todas as pessoas, o mesmo pensamento. Confiem em Deus, ainda que você lance mão de todas as formas de tratamento e que você tenha um diagnóstico de que sua doença é crônica e que você vai ter que conviver com ela. Confie em Deus, porque para Deus, isso é nada. Ele pode te libertar muito facilmente. Ele pode te conceder essa graça que eu espero para a minha vida e a mesma graça que eu espero na vida de você aí que está me assistindo e que está se identificando com essa situação que eu estou colocando muito transparente, de coração aberto para vocês.
deu 30 minutos. Vou ficar por aqui para não atrasar ainda mais o vídeo, porque eu ainda não aprendi a mexer ainda com a ferramenta. Então eu vou ficar por aqui, gente. Tá bom? Vou fazer outro vídeo e vou lançar o tema. Acompanhe no canal, que mais ou menos de 2 a 3 dias sempre vai ter 2 vídeos mais ou menos meus sobre esses tipos de assunto. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Valendo lembrar, meu nome é Fabiano Amaral e venho aqui tentar debater com vocês as questões da vida e as questões a ela inerentes, sempre com uma abordagem com um cunho espiritual sobre o assunto. Tá certo? Vamos ficar por aqui hoje e vamos agora aguardar o próximo vídeo. Tá certo? Um beijo no coração de todos vocês. Espero que tenham gostado mais uma vez desse vídeo. E espero encontrá-los mais uma vez no próximo. Tá certo? Uma boa noite para todos aí.